Abre sua Bíblia rapidão lá, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 6. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 6. Tá bom? Amém? Obrigado. Amém. Vamos ler então. A Bíblia diz assim, ó: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Vamos ler de novo? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo aqui, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, a gente possa, durante todo esse culto, lembrar, Pai, que o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui é adorar ao Senhor Jesus, é entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa transformar o nosso coração, porque nós estamos aqui, Senhor, para te entregar tudo, e nós queremos ser transformados por ti, Pai. Fala conosco, Senhor, através da palavra do Senhor agora, e que o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, para que a gente saia daqui, Senhor, muito melhor do que a gente chegou, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta aí, pessoal, senta aí. Glória a Deus. Essa mensagem eu gostaria de falar para vocês, e eu até coloquei um tema nela que é o seguinte: o seu coração está queimando? O seu coração está queimando pelo quê? Essa é uma boa pergunta, né? Volto a dizer, para quem queria botar fogo, incendiar o acampamento, incendiar o coração é uma coisa maravilhosa, né? Fala, Deus! Brincadeira, mas olha só. Eu peguei esse texto aqui e eu quero que vocês reflitam um pouco comigo, porque a nossa vida, a vida de todo ser humano, mas principalmente a nossa vida, que somos adolescentes, amém? Eu me incluo nisso. Só a Marininha deu amém, né? Porque ela tomou posse aqui, ó. A nossa vida muitas vezes é o quê? É tipo uma montanha russa, cheia de altos, mas tem alguns momentos que vai lá embaixo. Mas aí às vezes sobe lá em cima e desce e faz curva e tudo mais, porque a nossa vida normalmente ela é isso, ela é uma montanha russa. E o que eu quero dizer com isso? É que constantemente nós ficamos entusiasmados e a gente fica animado por alguma coisa que a gente faz. Eu não sei se você já teve a experiência de ir, sei lá, começar a praticar algum esporte novo. Por exemplo, eu lembro que quando eu era mais novo, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E aí, assim como os marombas que a gente tem aqui no Nazatim, vai uma vez lá no Taquaral puxar peso e acha que tá rasgando. Ah, os moleque hoje chegou. Não, olha o meu braço assim, ó. Meu braço não tem nada de forte. Os moleques chegou hoje com um braço igual o meu assim, falando: pastor, olha isso aqui. Tá louco, velho. Pode vir, pai. Ó, aqui o bicho é forte. E aí o que acontece? Isso é por quê? Porque normalmente quando a gente começa a fazer alguma coisa que principalmente mexe com a nossa cabeça, a gente fica muito entusiasmado com aquilo. Então por isso que eu falei, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, meu irmão, ainda bem que o jiu-jitsu ensina para não brigar na rua. Porque eu achava que, mano, se vier alguém me cumprimentar, tocar no meu ombro aqui, eu já... Ah, mano. Porque eu estava tão entusiasmado com aquilo, e eu vou te falar, hein? Olha só, eu acordava para treinar jiu-jitsu, eu acordava às 5:30 da manhã, porque o treino começava às 6. Eu acordava empolgadão, pegava minha bike, ia para academia, treinava jiu-jitsu, pegava minha bike, voltava para casa e ainda voltava no final do dia para fazer musculação. Vai vendo. Nem preciso falar que eu me machuquei, né, com isso aí. Mas o que acontece? É porque normalmente a gente fica entusiasmado com as coisas. E quando a gente fica entusiasmado com alguma coisa, a gente mergulha de cabeça naquilo.
Eu citei um exemplo lá no acampamento sobre começar a jogar vôlei, e eu sei que tem muita gente aqui que se sente um jogador de vôlei profissional. Mas é por quê? Porque está entusiasmado com aquilo, e isso é normal, isso é maravilhoso. Só que o problema é que quando nós não colocamos sobre algo que nos entusiasma, como por exemplo o esporte ou algum tipo de atividade que a gente quer fazer, seja um instrumento musical, seja o que for, se nós não colocarmos uma disciplina em cima daquilo que a gente está se propondo a fazer, naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o entusiasmo. E esse entusiasmo que antes me fazia acordar 5:30 da manhã para treinar, agora já começa a falar assim, eu acho que eu vou 3 vezes por semana, depois uma vez só, depois tô cansado. E aí o que acontece? A gente vai, tipo assim, diminuindo as nossas forças para fazer aquilo que a gente estava teoricamente preparado para fazer. E a gente costuma dizer exatamente a pergunta que eu fiz, assim, cara, meu coração está queimando por alguma coisa. Porque na verdade o nosso coração está queimando quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa. A gente tem costume de falar isso, não, meu coração está queimando, véio. E aí o que acontece? O problema é que, da mesma maneira como às vezes nós temos muitas atividades que a gente faz no nosso dia a dia, que por a gente às vezes não colocar uma disciplina ou manter uma constância naquilo que a gente quer fazer, a gente acaba perdendo o entusiasmo e consequentemente a gente começa a deixar de fazer aquilo, até que aquilo vira uma prática ou mal feita ou até parar de fazer. E o problema, como eu estava dizendo, é que na nossa vida com Deus, muitas vezes acontece a mesma coisa. Muitas vezes na nossa vida com Deus, principalmente quando a gente sai de um acampamento, como a gente viveu na semana passada. Se tiver culto todo dia da semana na igreja, eu vou, porque meu coração está queimando. Eu estou com vontade de ouvir a palavra, eu estou com vontade de fazer as coisas, eu estou com vontade de falar de Cristo para as pessoas, eu estou com vontade de buscar a Deus. Só que o problema é que se nós não mantermos uma disciplina ou uma constância daquilo que nós estamos nos propondo a fazer com a nossa vida com Deus, com a nossa vida espiritual, nós infelizmente vamos acabar, assim como as outras atividades, perdendo a força, perdendo o entusiasmo, e aos poucos a gente deixa aquele fogo que estava queimando no meu coração, disposto a fazer qualquer coisa para buscar a Deus, ficar fraquinho, 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 e às vezes até apagar. Eu estava até pensando nisso, quando a gente estava cantando aqui. Na verdade a gente canta acho que todo culto quase. E não é o Rujo Leão. Todo mundo pensou que era o Rujo Leão. Mas é outro que a gente canta quase todo culto aqui, pelo menos na Zatim. Que é uma música que diz, deixa queimar, não é? E aí a gente canta uma frase assim, ó. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Vai. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Beleza. Só que aí a gente canta isso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. O que significa esse fogo cerrado em meu peito? Cerrado é tipo assim, eu tenho um fogo preso. Eu tenho um fogo aqui armazenado dentro de mim. É um negócio que eu tô assim, tipo, prendendo dentro de mim. Só que aí o que acontece? Quando a gente vai ver mesmo, muitas vezes esse fogo que a gente canta, eu tenho fogo cerrado em meu peito, você vai ver que às vezes, na verdade mesmo, dos fatos, ele não está muito cerrado, porque tem uma brechinha que faz com que esse fogo simplesmente se apague muitas vezes. Então, o que eu quero dizer para você, e o que eu quero ajudar você a entender no dia de hoje, é que nós precisamos fazer algumas coisas e ter algumas disciplinas na nossa vida que vão fazer com que esse fogo de Deus no nosso coração não se apague, que vão fazer com que você e eu possamos sempre manter a chama do Senhor Jesus acesa no nosso coração. Como nós cantamos, manter a chama do Espírito Santo acesa e cerrada em nosso peito. Então eu quero ajudar você a entender. O texto que a gente leu no início fala muito sobre a fé. Na verdade é o texto que vai nortear toda a parte do que o autor de Hebreus falou sobre os heróis da fé. E esse texto é maravilhoso. Só que o que eu quero focar hoje, na verdade, é em outra palavra, que não é só relacionado à fé. Porque a fé, na verdade, como diz aqui, é a base para nós vivemos a nossa vida com Deus. Se você não tem fé, você não crê no Senhor Jesus, é muito difícil.
Então você precisa começar a mudar a sua mente para que você creia que o Senhor Jesus existe. Novidade, hein? Fica a dica aí. Mas a questão que eu quero a palavra que eu quero destacar com vocês aqui é que nós lemos aqui, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Amém? Mas aí diz assim, e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Em algumas outras versões diz que recompensa aqueles que o buscam. Você já procurou alguma coisa de verdade? Tipo alguma coisa que você perdeu, uma chave, sei lá, qualquer coisa que você tenha perdido na vida. Quando você perde alguma coisa e a gente quer achar, a gente faz de tudo para encontrar. Essa semana a gente perdeu um modem de internet que foi para acampamento e não achamos ainda. Inclusive, se alguém tiver com modem, por favor, vem e entrega para nós estamos procurando. Mas a questão que eu quero dizer é que quando a gente perde alguma coisa, a gente começa a procurar e a gente dificilmente desiste. Na verdade, a gente até desiste, mas depois de procurar em todas as opções que a gente tinha. A gente vai, procura na mochila, procura em casa, revira o quarto, abre a gaveta. Tem algumas pessoas que não fazem isso. Na verdade, tem algumas pessoas que fazem assim, ó. Minha mãe brigava comigo quando eu era mais novo por causa disso. Minha mãe, eu chegava, mãe, onde está minha garrafinha? Ela falava, você já olhou no seu quarto? Aí eu fazia assim. Já procurei, mãe, não achei. Aí ela falava, você olhou ou você procurou? Eu disse, não, eu procurei. Aí minha mãe ia lá e fazia assim, ó. Tá aqui. Eu falei, mãe, não tinha olhado em cima da mesa. Eu não sei se você já viveu uma experiência semelhante à minha. Mas a verdade é que quando a gente procura de verdade alguma coisa, a gente faz questão de achar. Não é simplesmente um olhar, não é alguma coisa que você vai só estar procurando e tudo mais. Onde está, não sei o que. Não, é você revirar as coisas, você abrir gaveta, abre porta, abre mochila, arranca tudo para fora. Então você procura algo. E aí esse texto está dizendo exatamente isso, que Deus recompensa aqueles que o procuram. Então o que eu quero dizer para você é que na verdade... esse mesmo ato de procurar as coisas que nós fazemos muitas vezes com qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos ter esse hábito para fazer com Deus. Nós precisamos procurar a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor Jesus. E melhor do que tudo é que a palavra de Deus me diz que todos aqueles que procuram a Deus são recompensados por Ele como? Achando o Senhor. Então, você precisa procurar o Senhor, precisa procurar conhecê-lo, precisa buscar o Senhor Jesus, precisa buscar saber mais dele, como ele fala, como ele trabalha, como ele age. Se você procurar realmente ao Senhor, não só olhar, não só dar aquela olhadinha assim, ó, cadê Deus? Não achei. Nós precisamos procurar. Procurar é um ato de verdade de você caçar algo. Então o que acontece? Todos os que procuram por Deus o acham. Eu vivi isso na minha vida. Por muito tempo eu patinei na minha vida porque eu estava olhando só para as coisas de Deus. Mas quando eu comecei a não me conformar com as coisas e comecei a procurar mais de Deus, eu comecei a encontrar. Só que eu quero, antes de qualquer coisa, dar uma advertência aqui, que o processo de Deus na vida das pessoas é completamente diferente uns dos outros. Presta atenção nisso que eu vou falar para você agora. O processo de Deus na vida das pessoas são completamente diferentes. O ato de procurar por Deus, o ato de buscar a Deus, é algo que todos nós temos que ter como padrão. Agora, a maneira como Deus vai ser encontrado por nós, a maneira como Deus vai falar comigo e com você, é completamente diferente de uma pessoa para os outros. E muitas vezes nós pecamos na igreja, não é pecamos no sentido de pecado, mas muitas vezes a gente derrapa, a gente perde tempo da nossa vida, porque na verdade nós não estamos procurando efetivamente a Deus. Nós não estamos buscando efetivamente quem é Deus. Nós estamos procurando uma experiência que nós achamos que é a única maneira como Deus se manifesta. Então, ao invés de nós buscarmos verdadeiramente a Deus, nós procuramos uma experiência que nós vemos na outra pessoa. Eu posso muitas vezes olhar para a vida da Marina, por exemplo, e achar, e a Marina tem o seu momento, ela tem a sua vida com o Senhor, e Deus se manifesta na vida dela da maneira dela. E eu posso ficar olhando para aquilo e ficar achando, nossa,
Então essa é a maneira como Deus fala. Essa é a maneira como eu sinto a presença de Deus. Mas a verdade é que para uns é de uma maneira, para outros é de outra. Às vezes tem gente procurando uma experiência sobrenatural com Deus, enquanto Deus está querendo firmar você na palavra. Enquanto Deus está querendo dar conhecimento da palavra para você. Para quando você estiver pronto para receber algo sobrenatural de Deus, Ele dá para você. Mas o problema é que nós não podemos, e essa é uma advertência que eu quero fazer para você, nós não podemos ficar olhando para as experiências que Deus vai fazendo na vida dos outros e achar que porque não está acontecendo na minha vida, na verdade eu estou abandonado por Deus, ou eu simplesmente não sei como buscar a Deus. Então a busca, a procura por Deus é algo que é padrão para todos nós precisamos. Mas a maneira como Deus se manifesta é diferente para mim e para você. Entenderam isso? Porque dessa maneira a gente não encaixota aquilo que Deus pode fazer. Não é porque Deus toca na vida dessa pessoa e essa pessoa está chorando na presença de Deus e eu às vezes não estou, que Deus não está trabalhando na minha vida. A verdade é que Deus tem maneiras diferentes para trabalhar em nós. Então o fato de tudo que eu estou querendo dizer é que nós precisamos procurar a Deus, e o desejo do Senhor é ser encontrado por nós. É isso que a Bíblia diz. Ela diz que o Senhor, Ele recompensa aqueles que o procuram. E a recompensa é ser achado. A recompensa é um relacionamento. A recompensa é uma vida com o Senhor. Mas o que eu quero dizer para você, e eu construí tudo até chegar nesse ponto, é que nós precisamos decidir procurá-lo, mas nós precisamos decidir ser constantes na nossa vida com Deus. E eu até tenho me programado sobre isso. Mais para frente, nós vamos fazer uma série de mensagens sobre constância com Deus. Porque muitos de nós às vezes estamos achando que somos inconstantes, ou estamos sendo inconstantes com Deus, porque estamos olhando para experiências, estamos olhando para outras coisas. Mas a verdade é que a constância é uma decisão que eu e você tomamos, de permanecer procurando e buscando a Deus. Mesmo que eu o encontre, eu preciso permanecer buscando, eu preciso ser constante, eu preciso ter disciplina. Então, a questão que eu quero dizer para você é: depois de um acampamento, algo na nossa vida aconteceu. Uma chama que vem do Senhor é acesa na nossa vida. E às vezes, na mesma semana do acampamento, nós vamos percebendo que essa chama aos poucos vai se apagando. Mas o que eu quero é que você entenda que para essa chama não apagar, você precisa permanecer constante com o Senhor. E essa constância não é algo que simplesmente acontece de maneira sobrenatural. Essa constância, ela parte de uma decisão minha e sua, de crendo no Senhor Jesus, buscá-lo todos os dias. Amém? Tá, mas como? Eu quero levantar com você aqui 3 pontos rápidos, para que você entenda como você pode fazer na sua vida para ser mais constante com o Senhor Jesus. Eu quero falar de 3 coisas, 3 lugares, para que você haja nesses 3 lugares e seja constante na sua vida. Seja intencional na sua vida com Deus. Vocês estão comigo aqui? Quem está comigo fala glória a Deus. Quem não está comigo faz... Quem não estava agora está, né? Ficou tenso. Falei, você acha que eu vou fazer sozinho? O primeiro lugar que eu quero que você entenda que nós precisamos ser constantes e intencional, perdão, é no nosso lugar secreto. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala, lugar secreto. Fala de novo, fala, lugar secreto. Agora vira para a pessoa que está do outro lado e fala, lugar secreto. Ah, mas como assim lugar secreto? Porque a gente sempre ouve, né? A música, quero ir mais fundo. Hoje eu tô cantor. Ninguém me segura. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Vai! Secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quer... Ó, já foi na música já. Já deu até, ó, a lágrima quase escorreu. A questão é que eu quero que você entenda que nós precisamos ser constantes com o Senhor no nosso lugar secreto. Ah, mas como assim um lugar secreto?
O que quer dizer? A gente ouve muito falar sobre experiências com Deus no lugar secreto, sobre Deus falar com você no lugar secreto, falar com você no seu tempo, no seu quarto, seja lá o que for. Mas a questão que eu quero dizer no lugar secreto é o lugar onde você tira para estar sozinho com Deus. Esses dias me perguntaram qual é a maior dificuldade que você tem encontrado na sua vida com Deus depois que você entrou no ministério pastoral. E hoje até de manhã o pastor Flávio, nós estávamos com ele no café da manhã e ele falou sobre isso, e eu tenho certeza que o Cris também sente isso. É que muitas vezes quando a gente se torna pastor, a gente fica buscando na palavra maneiras de expor ela para vocês e falar sobre isso, e a gente às vezes esquece de que nós precisamos tirar o nosso tempo para ter o nosso tempo com Deus. Eu preciso ter o meu tempo com Deus, e a verdade é que isso é para todos nós aqui. Então na verdade o lugar secreto é o lugar onde você se separa, é um tempo que você separa para buscar e procurar a Deus, através da oração, através da palavra de Deus, é no seu devocional. Mas presta atenção numa coisa, eu estou falando de nós sermos constantes, mesmo que muitas vezes a gente esteja naquele dia sem vontade, esteja cansado, nós precisamos ser constantes em passar tempo com Deus no lugar secreto. Entendeu? Essa semana nós fomos assistir Thor, por exemplo. E aí depois que a gente assistiu Thor, a gente estava com a galerinha ali e tal. E eu particularmente, sinceramente, não gostei do filme. Não gostei do filme. E achei que tem até umas forçação de barra em algumas coisas, que vai muito de encontro com tudo aquilo que nós falamos, por exemplo, no acampamento, com algumas culturas que são colocadas, enfiadas na sua cabeça, sem que você perceba. Mas o tema aqui não é esse hoje, mas a questão é que a gente ficou lá. E aí o pessoal perguntou assim pra mim, alguém perguntou, sei lá quem foi, perguntou assim: e aí, pastor, gostou do filme? Eu falei assim, legalzinho, né? Bacana, amém, glória a Deus. Aí falaram assim, ó: pastor, foi só 2 horinhas só que a gente ficou aqui. Foi só 2 horinhas. E aí, na hora que falou isso, eu fiquei pensando, eu não sei quem que foi, mas alguém que falou isso pra mim, não sei se reparou que eu fiquei assim, pensando, que às vezes eu dou uma viajada. E eu fiquei pensando assim, foram só 2 horas. Mas não foi só 2 horas do filme, porque teve o meu esforço de ir até lá, teve o meu esforço de pegar meu carro e ir até lá, de parar para comer, de gastar meu dinheiro para assistir o filme, meu esforço para entender a história, inclusive. Teve um esforço, não foram só 2 horinhas. Mas a verdade é que foram só 2 horinhas. Mas quando a gente coloca isso para Deus, só 2 horinhas, parece que é algo muito mais pesado, parece que é algo muito mais difícil, parece que é algo que está roubando o nosso tempo. Na verdade eu senti o meu tempo roubado assistindo Thor. De verdade, gente, desculpa quem é fã do Thor. Tem gente que acha o Thor lindo, inclusive. Calma aí, gente, ó, segurada. Mas a verdade é que quando a gente coloca para Deus, esse tempo de nós passarmos com Deus, parece que a gente não dá valor. Parece que passar tempo em qualquer outra coisa, mesmo que não tenha sido tão proveitoso, vale mais a pena do que passar tempo com Deus. A diferença de quando a gente que seja 2 horinhas, que seja 1 hora, que seja 10 minutos, seja o tempo que for, a gente para e como eu fiz lá pro Thor, eu me desloco pro meu lugar, pro meu quarto, pra minha sala, seja lá onde for. A Marina em casa fica brava comigo porque eu fiz do meu lugar secreto a sala. Ela que lute. Então, quando eu paro, eu me desloco para aquele lugar, eu gasto tempo em entender a história do Senhor e como Ele fala, e eu busco o conhecimento dEle na palavra, eu tiro o meu tempo de oração, e eu busco ao Senhor, eu procuro entendê-lo, A verdade é que eu saio desse tempo com Deus muito melhor do que eu cheguei. Mas há uma necessidade que eu quero que você entenda, que para que isso funcione na nossa vida, nós temos que ser constantes.
Tem muita gente que chega para mim e pergunta: pastor, eu sou inconstante com Deus, o que eu devo fazer? Vou te dar a receita de milhões, anota aí: seja constante. Ser constante é uma decisão que você toma. É dia e noite, noite e dia, sem cessar. Eu procuro o Senhor até que Ele venha. Entendeu? Mesmo que no dia eu não esteja bem, mesmo que no dia eu não esteja afim, eu busco ao Senhor para que Ele venha e encontre comigo, para que eu encontre o Senhor Jesus. Vamos lá, a segunda coisa que eu quero que você preste atenção, além de ser constante, ser intencional no seu lugar secreto, na sua busca com Deus, na palavra de Deus, no seu devocional todos os dias, na oração, falar com Deus, abrir o coração para Deus. Tem um outro lugar que é na comunhão. A comunhão que eu quero dizer não é a comunhão que nós vamos ter daqui a pouco, também pode ser. Não é a comunhão de rango, de festa, não é isso. A comunhão que eu quero dizer é no tempo que você passa com os seus amigos e com as pessoas que podem te levar mais para próximo de Deus. E podem ser voz do Senhor Jesus na vida de cada um de vocês e na minha vida. Olha só o que diz, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, não precisa ler, não precisa abrir, mas diz assim, ó: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sabe o que está dizendo aqui em Hebreus? Está dizendo que nós precisamos uns dos outros para estarmos mais perto de Deus. A sua vida no lugar secreto, ela é fundamental para que você procure e busque ao Senhor e encontre ao Senhor Jesus, essa constância. Mas a verdade é que às vezes fazer isso sozinho o tempo todo é muito difícil, não é? E é por isso que nós precisamos caminhar com pessoas e ter amigos que caminham conosco, que vão ser pessoas que vão agregar na nossa vida como cristão. Eu quero dizer para você que você precisa ser intencional com as suas amizades. Mais vale uma amizade que te aproxima de Deus. Esse aqui eu estou parafraseando um texto bíblico, né? Mais vale um dia na tua presença do que 1000 outros em outros lugares. Eu quero dizer para você, mais vale uma amizade que te aproxima de Deus do que 1000 outras que te levam para longe do Senhor. Porque a verdade é que quando nós estamos sozinhos, quando nós precisamos de ajuda, a gente muitas vezes se esquece de que Deus pode usar a vida de outra pessoa para falar comigo. Eu posso encontrar o Senhor Jesus através de uma conversa com alguém que me faz crescer na fé. Mas a verdade é que nós temos que ser intencionais nas nossas amizades, para que Deus se manifeste na nossa vida e Deus seja encontrado por nós. A pergunta que eu faço para você é: quantas vezes você e as suas amizades, os seus amigos, principalmente os daqui da igreja, têm se reunido para falar algo sobre Cristo, sem que seja algo necessário do ministério? Nós nos reunimos para jogar, nós nos reunimos para sair para comer, mas quanto tempo de oportunidade nós perdemos de falar daquilo que Cristo tem feito na nossa vida? Você que é amigo de alguém, deixa eu te falar uma coisa. Talvez, se você simplesmente não falar das coisas que Cristo está fazendo na sua vida, ou não abrir o seu coração para os teus amigos de verdade, com as suas dificuldades e com aquilo que tem sido, tem impedido você de encontrar com o Senhor Jesus, talvez você está perdendo a oportunidade de ser um amigo de verdade que aproxima a pessoa para Deus. Você já parou para pensar que a pessoa que caminha com você muitas vezes precisa ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Tem inúmeras vezes que eu simplesmente compartilho algo que Deus está fazendo na minha vida com alguém, sem querer. Tipo, surgiu a conversa. E Deus pode estar usando a minha vida para transformar o coração da outra pessoa, para fazer aquilo que a pessoa está buscando no lugar secreto, para dar uma resposta para aquilo. Então a verdade é que eu quero que vocês sejam constantes nas amizades com vocês, ou seja, na comunhão, em buscar a Deus. Acho que chegou o tempo, e todos aqui são inteligentes o suficiente para entenderem
que as amizades que nós temos e as pessoas com quem nós caminhamos precisam gerar frutos para Deus. Quanto tempo a gente perde falando de coisas desnecessárias, falando de menino, falando de menina, mas a gente não fala daquele que deu a vida por nós. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos ser constantes no hábito de compartilhar aquilo que Deus tem feito e falado na nossa vida. O terceiro lugar que eu quero que vocês entendam na sua vida que é necessário buscar a Deus e ser constante é na igreja. Quando eu digo igreja, eu não quero dizer a igreja assim como um todo, eu quero dizer um ministério. Olha só o que diz em Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Em Atos, por exemplo, quando eles vão escolher Estevão, eles vão escolher aqueles homens que eram cheios de sabedoria, cheios do conhecimento e cheios do Espírito Santo para servirem. Ou seja, o que eles faziam, o que eles estavam procurando, eram pessoas que iam servir no ministério. Mas para servir no ministério, aqueles homens precisavam estar dentro daquele padrão de cheios do conhecimento da palavra de Deus, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Isso provavelmente aqueles homens obtiveram no lugar secreto e na comunhão com as pessoas que eles caminhavam. Mas quando essa união das coisas fez sentido para eles, eles foram chamados para servir no ministério. Diz aqui que os que criam se reuniam e compartilhavam tudo que eles possuíam. Isso é um ministério. O ministério deles naquele momento era compartilhar e cuidar das pessoas. Era falar de Deus, falar daquilo que Jesus estava fazendo. Ontem eu estava conversando com a Gi, e eu estava compartilhando com ela que em 2018, eu estava gravando um vídeo da Igreja Nazareno de 60 anos. E eu fui conversar com um homem que se chama Stephen Hipp. Ele é um missionário americano que veio no começo da Igreja Nazarena aqui para o Brasil para plantar a igreja, junto com os outros pioneiros que já estavam aqui. E ele contou ali como foi o chamado dele, como as coisas aconteceram e conhecer um pouco melhor a história da igreja e ouvir o testemunho daquele homem incendiou tanto o meu coração, que eu saí daquele lugar naquele dia, eu olhei para o meu ministério, eu falei assim, agora a coisa vai. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos o nosso coração ficar incendiado por Deus, no lugar secreto e na comunhão, quando a gente aplica isso no ministério, nada pode parar aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Então nós precisamos deixar que Deus seja intencional, que na verdade nós precisamos ser intencionais na procura por Deus também no ministério, na igreja. Eu não sei em qual ministério do Nazatim hoje você tem servido, não sei se você serve, não sei onde você tem desejo de servir, mas a verdade é que às vezes a gente olha para um ministério cheio de tantas pessoas e a gente vê poucos com o coração incendiado para fazer alguma coisa. Mas o que eu quero é que nós tenhamos um grupo grande de pessoas com o coração incendiado em servir ao Senhor Jesus. Quando o Senhor incendeia o seu coração, quando você é constante no seu lugar secreto, constante na comunhão das pessoas em falar sobre Jesus, o nosso coração fica incendiado e eu venho para servir, com meu coração cheio de ânimo, com meu coração cheio de vontade, com meu coração cheio de desejo por fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, quando eu tive o meu coração incendiado e eu voltei para o ministério, a minha primeira oração foi: Senhor Jesus, se o Senhor me deu um ministério, e na época eu não era pastor, eu não era nada, eu servia no ministério como todos nós aqui, como todos vocês servem. Eu falei: Senhor Jesus, meu coração está quente, meu coração está queimando, eu quero fazer algo que seja relevante, Senhor, me faz alguém relevante. Eu não preciso ser líder, eu não preciso ser autoridade, eu não preciso ser a referência do ministério, Senhor, mas me faz relevante.
Talvez o líder do ministério no qual você serve, o que ele precisa é de alguém que esteja com o coração queimando, para puxar ele e falar, viu, vamos fazer algo, vamos criar algo, vamos servir. O ministério é o lugar onde Deus te deu para criar, para servir com ânimo, com entusiasmo. E o ministério é onde a gente colhe aquilo que Deus está mostrando e falando para nós, aquilo que nós estamos vivendo no nosso lugar secreto, na comunhão. Então o que eu quero dizer com esses 3 pontos é que nós precisamos ser constantes e disciplinados. Parte de uma decisão minha, de buscar a Deus e deixar que o Senhor incendeie o meu coração, no meu espaço secreto, no meu tempo a sós com Deus. Na comunhão, quando eu estou com os meus amigos, quando Deus pode me usar e usar as outras pessoas para ministrar no meu coração e no coração dos outros. E no ministério, na igreja, ou seja, no Nazatim. E quando nós fazemos isso, nós vamos definitivamente receber a promessa maravilhosa do Senhor que está escrito lá no texto que nós lemos no começo. Iremos encontrar o Senhor, porque aqueles que o buscam serão recompensados em encontrar o Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, por favor, para nós finalizarmos. Nós estamos falando aqui sobre uma vida de constância. Vocês estão comigo aqui ainda? Nós estamos falando sobre uma vida de constância. Nós estamos falando sobre deixar o Senhor Jesus incendiar o nosso coração para viver uma vida com Ele. Para não perder aquilo que nós vivemos no acampamento, mas permanecer com essa chama queimando, com esse fogo cerrado em nosso peito. Eu quero lembrar vocês de um texto que nós inclusive lemos bastante ele lá no acampamento Overflow no Carnaval, que está em Levítico no capítulo 6, versículo 13, que diz assim, ó, lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá apagar. Mas quando a gente lê isso, a gente se esquece daquilo que está escrito também no texto, que diz assim, ó, enquanto isso o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, presta atenção, a cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. O que eu quero dizer para você nesse texto é que o sacerdote que está escrito aqui sou eu e você. E se há ali algo dizendo que o sacerdote iria acrescentar lenha todas as manhãs, não adiantava o sacerdote ficar esperando a lenha descer do céu. Não adiantava o sacerdote esperar algo sobrenatural para que o fogo mantivesse aceso. Era uma ação do sacerdote de pegar a lenha, talvez até cortar a lenha, levar para o altar e colocar no altar para que o fogo permanecesse queimando. E o sacerdote sou eu e você hoje. Então a responsabilidade da constância, de deixar esse fogo que pode ter queimado lá no acampamento e que essa semana de repente pode até ter se perdido, a responsabilidade hoje é de você e eu colocarmos mais lenha para queimar. É de nós sermos intencionais e buscarmos ao Senhor, procurarmos ao Senhor, dar lenha para que o fogo queime e o fogo do altar do Senhor Jesus na minha vida permaneça aceso. Então, eu pedi para vocês ficarem em pé, porque eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Depois do acampamento, essa semana, não sei como foi os seus dias, não sei quais foram as lutas, as tentações que se apresentaram para você, não sei como foi o seu tempo de busca diária, não sei se você fez o devocional, não sei se você orou, não sei se você leu a palavra de Deus. Então, com tudo isso, a pergunta que eu te faço hoje, nessa noite, é: como está a chama do Senhor no teu coração? Porque a boa notícia é que a chama que o Senhor pode ter acendido e ter feito queimar lá no acampamento, ela não vai e não precisa parar de queimar no seu coração. E todos aqueles que são intencionais e procuram ao Senhor, irão encontrar o Senhor. Então, eu quero te fazer um convite nessa noite.
Feche os olhos aí onde você estiver. Mas se você sente que não só nesse acampamento, mas em todos os acampamentos que você vai, uma chama é queimada no seu coração, é acesa, um fogo que te faz buscar, que te faz ir para onde o Senhor está. Essa chama ela é acesa todas as vezes, mas com o passar do tempo ela vai se apagando, ela vai ficando fraca, ela vai perdendo a sua força. Se essa tem sido uma realidade na sua vida, talvez o chamado para você hoje é para que você seja constante, para que você tome uma decisão. Mas eu quero que você faça hoje um compromisso com o Senhor, de como sacerdote, acrescentar todas as manhãs lenha no seu altar, na palavra de Deus, na oração, na busca diária por Deus. E se essa tem sido uma realidade na sua vida, eu quero convidar você que quer fazer um compromisso sério com Deus hoje, e falar: Senhor, eu não quero mais deixar que a chama do Senhor apague na minha vida, eu não quero perder a intensidade daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Sai do seu lugar aqui e faça um compromisso hoje com o Senhor Jesus. Vem aqui na frente para nós orarmos. Não é um compromisso que você vai fazer comigo, não é um compromisso que você vai fazer simplesmente com as pessoas que estão aqui, mas é um compromisso com o Senhor de falar: Senhor, algo tem acontecido na minha vida que tem impedido eu de deixar o fogo do Senhor queimar. Algo tem feito com que o fogo que eu canto, que está cerrado em meu peito, não fique cerrado, mas que ele escape. Mas hoje, Senhor, eu venho até aqui à frente, eu faço um compromisso com o Senhor de colocar lenha todos os dias. Eu faço um compromisso de ser constante. Eu faço um compromisso de não ser inconstante na minha vida com o Senhor, mas de entender que eu preciso te procurar todos os dias. Você que estiver aqui ainda no culto, Deus pode estar falando com você. Você talvez possa estar com vergonha, possa estar inseguro de fazer um compromisso. Saia do seu lugar e venha até aqui. Nós queremos orar com você nessa noite. A vida de constância com o Senhor começa no momento em que você decide ser constante. E a promessa do Senhor hoje é que nós iremos encontrar o Senhor. Nós teremos experiências reais com o Senhor quando nós o procuramos de todo o coração. Feche seus olhos, se você estiver com os olhos abertos. Não perca a oportunidade de orar ao Senhor Jesus agora e falar com Ele. E se eu estiver orando aqui e Deus tocar no seu coração, sai do seu lugar, vem para cá. O compromisso não é comigo, o compromisso é com o Senhor nessa noite. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra nos diz, Pai, que nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos ter fé no Senhor Jesus para viver uma vida contigo. Mas a Tua palavra também diz que nós, Senhor Jesus, quando procuramos por Ti, Senhor, seremos, Senhor, recompensados por Ti, Senhor Jesus, e iremos achar o Senhor Jesus. E essa é a maior maravilha que nós podemos ter na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir nessa noite que para todos, Senhor, que estão aqui na frente fazendo um compromisso com o Senhor, que o Senhor possa encorajar e que o Senhor possa falar e soprar todos os dias no ouvido que a responsabilidade de colocar lenha no altar é deles, e que a decisão de viver uma vida constante com o Senhor Jesus é de cada um aqui, Senhor. Então, por isso eu te peço, Pai, que nessa noite, nesse compromisso público, nesse compromisso de fé, nesse compromisso com o Senhor Jesus, que o Senhor possa já vir e tocar na vida de cada um aqui, enchendo o Senhor Jesus com Teu amor, com Teu Espírito Santo, Pai. Que o coração, Senhor Jesus, que está queimando hoje no Teu altar, que está queimando hoje na Tua presença, Senhor Jesus, possa continuar durante todos os dias, Senhor, queimando no coração, para que seja, Senhor, relevante, Senhor Jesus, nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Jesus possa ajudar-nos todos os dias a Te buscar, a Te procurar num lugar secreto, Senhor. Que o Senhor Jesus dê para cada um deles aqui, Senhor, amizades construtivas, amizades que vão levá-los, Senhor, para mais perto do Senhor, amizades que vão fazer com que eles compartilhem, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Usa a vida de cada um deles para serem bênção na vida dos outros, e sobre todos, Senhor, que eles possam colher todos os dias no ministério, Senhor, no Nazartim, Senhor, na igreja, aquilo que o Senhor tem vivido com eles no lugar secreto e na comunhão, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam, Senhor, com fogo que queima no coração, Senhor,
serem usados e serem relevantes no ministério, Senhor, do Senhor Jesus. Para que, Senhor Jesus, possam, Senhor, ser exemplos para os outros, numa vida de constância, numa vida de intimidade, numa vida de relacionamento com o Senhor Jesus. É assim que nós oramos e cremos que nessa noite as chamas, Senhor, que são acesas no altar, jamais, Senhor, jamais se apagarão pelo compromisso que eles fazem de colocar mais lenha, Senhor, no teu altar. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor, e te agradecemos nessa noite. Amém, amém e amém.